Bom dia, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Maria Inês, sou trabalhadora da casa e convidamos a todos para a nossa prece de abertura das atividades na manhã de hoje. Elevando o pensamento ao alto e buscando a conexão com o divino, vamos, nesse instante, aurindo os benefícios, os eflúvios amorosos, as energias revitalizantes para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. E nessa conexão com os corações amoráveis, que nos encontramos num banquete espiritual, celebramos o aniversário de Dr. Bezerra de Menezes. Hoje, ele completa 57 anos do seu nascimento. E aqui estamos humildemente para abraçá-lo num ato de gratidão. Muito obrigado, vô Bezerra, pela tua proteção. Então, estão todos convidados para ficarmos atentos, receptivos, que nós vamos trazer a história de um espírito muito evoluído, muito iluminado e querido, que é um exemplo dos mais belos exercícios da caridade. Rogamos a Deus que possamos humildemente sermos instrumentos do plano espiritual superior para falar um pouquinho da vida deste grande Senhor. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, cujo espírito esparge sobre a nossa sociedade, sobre tantas outras, sobre o Brasil, sobre o nosso planeta, sobre a humanidade, eflúvios do mais sublime amor, acolhendo, aliviando qualquer tipo de dor. Era um dia de muito trabalho e ele havia atendido muitos pacientes no seu consultório. Voltava para casa já ao entardecer. E lá encontra sua esposa aflita, porque a sua filhinha estava com uma febre muito alta. E quando ele chega, lava as mãos, come alguma coisa, e já estava começando a atendê-la, bate a porta, alguém, ele abre, é uma senhora desesperada e pede-lhes, roga a Bezerra, minha filhinha está morrendo, o senhor precisa ir vê-la. Olha para a esposa, para a sua garotinha, e ela implora que ele não vá, é noite, estava escuro, ele podia se atrapalhar ao voltar. Mas, mais uma vez, lança seu olhar amoroso sobre os seus afetos e diz, ela tem Jesus, eu vou. Andou muito com aquela mãe aflita, chegou, atendeu a criança, medicou, e quando percebeu que a menina já estava melhor, retirou-se humildemente daquela choupana em prece. Ao chegar em casa, já muito tarde, bate aquele medo, aquela ansiedade, ao adentrar o lar, não vê movimento, tudo em silêncio, tudo quietinho, não vê o choro de nenhuma criancinha. Meu Deus, o que será que eu fiz? Será que a minha filhinha desencarnou? Aproxima-se do seu bercinho, lá estava ela dormindo como um anjinho, tranquila, sem febre. Olha para a esposa.
ela também adormecida no leito. E num ato de gratidão, ele dobra os joelhos com muito respeito, levanta as mãos e agradece a Deus o amparo e a proteção. Ele era devoto de Maria de Nazaré, era um homem de muita fé. E é essa fé, amados irmãos, que devemos cultivar no nosso coração. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu num lugarejo chamado Riacho do Sangue, no Ceará. Hoje é uma cidadezinha chamada de Jaguaretama. Adolfo nasceu a 29 de agosto de 1831, na Fazenda Santa Bárbara. E comemoramos o seu aniversário de renascimento e nesse banquete espiritual que se faz neste momento, completando 157 anos. Parabéns, vô Bezerra. O nosso coração exulta de alegria por poder contar com o teu amparo, com a tua proteção todos os dias. Foi criado por uma família muito religiosa, por uma família católica, filho de Antônio Bezerra de Menezes e de Dona Fabiana Albuquerque. Seus pais possuíam alguns recursos financeiros, mas depois, com os desafios, foram perdendo os seus bens e também pela sua bondade foram distribuindo aos poucos pela comunidade para alguém em situação de miserabilidade. Ele já estava adulto, resolveu continuar os estudos, porque pegou um navio e partiu de Fortaleza, que era o único meio de transporte à época, e foi para o Rio de Janeiro. Ali ingressou na Faculdade de Medicina e, com muita dificuldade, ele conseguiu manter-se. Ele dava aulas particulares de filosofia, de literatura, de português, para ter algum dinheiro para pagar o aluguel da pequena casa, utilizar no transporte, na alimentação. Certa ocasião, ele estava com o aluguel atrasado e pensou que seria então despejado. De repente, alguém bate à porta, é um rapaz pedindo aulas de matemática. O rapaz pagou-lhes adiantado as aulas, pois temia gastar o dinheiro e não tê-lo para pagar o professor. Ele não queria aceitar, mas o moço insistiu, então ele diz: me dá, por favor. Bezerra se preparou, matemática não era o seu forte, mas era a única saída para manter o aluguel em dia. O rapaz nunca apareceu. Então ele quitou o aluguel atrasado, como não sabia, mas sentiu no peito que de alguma forma ele foi ajudado. E esse moço nunca apareceu para receber as aulas. Assim era a vida de Bezerra. Fazia vários bicos para angariar o seu sustento. Em 1857, já doutorado em medicina, ele fez um concurso, ele entrou para o Exército como médico, como um tenente, como um cirurgião, como um homem de respeito. Porque, além de atender as pessoas, ele olhava os pacientes
como um ser humano, ele viu o lado social da criatura. Ele montou um consultório, mas não foi muito bem sucedido, porque em vez de ele receber a consulta, ele dava aos necessitados aquilo que ele tinha, alguns poucos trocados, para que a pessoa comprasse o medicamento, alimentos. E aqueles que vinham chorando ao seu redor, esses ele abraçava primeiro, cheio de amor, cheio de ternura, com o coração cheio de dó. Quando ele saía do consultório, ele olhava para os bolsos, não via nada, nenhum tostão para pagar o bonde. Então, às vezes, ele caminhava muitas quadras, chegava em casa cansado, ou até mesmo pedia emprestado, porque sempre tinha almas generosas para estender a mão ao seu lado. Mas a sua consciência exultava em eflúvios tão leves de alegria, mais límpido como deve ser o ar que respiram os habitantes dos mundos celestes. Ele ficava feliz por não ter nenhum tostão no bolso, mas por ter ajudado tanta gente, por ter feito a caridade, por ter auxiliado, aliviado a dor. Mas quem é esse espírito tão diferente? O anjo Ismael, nas palavras de Humberto de Campos, nos diz que foi feita uma reunião no mundo espiritual e esse espírito que reencarnaria como Bezerra de Menezes foi orientado na espiritualidade, que ele viria para o Brasil antes que o espiritismo surgisse na Europa. Ele seria, então, aquele que traria para as terras do Cruzeiros do Sul o projeto divino, implantando aqui a união, a unificação dos espíritos. Sendo filho de uma família muito católica, ele vai se preparando dentro da religião, e embora com todos os seus atropelos, em função dos seus estudos, e depois aquela correria no seu trabalho, que teve momentos que ele montou 2 consultórios, um no bairro rico e outro num bairro modesto, para que aquilo que ele ganhava, ele poderia distribuir aos mais necessitados. E como médico, militar e outras funções que ele exercia na comunidade, ele foi se afastando um pouquinho dos compromissos religiosos, mas a religião dele estava na prática, dentro do seu coração. Em 1858, ele casa com Maria Cândida Lacerda, com a qual ele teve 2 filhos. Em 1860, ele foi eleito deputado e deixa a carreira militar. Aquele homem puro e bom sentiu que era através da política que ele poderia ajudar muito aquele povo sofrido, humilhado, pobre, perdido. Arregaçou as mangas, deixou o exército, entrou para a política, chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, desenvolveu suas atividades, mesmo entendendo que a política que nós conhecemos, que nós participamos, não é a verdadeira política que a filosofia da política verdadeira nos mostra, que é administrar o povo e não pensar em si. Era necessário que um espírito de tal envergadura, com esse desprendimento, pudesse ser o exemplo para a humanidade.
Em 1863, ele perde a esposa e fica com 2 crianças pequenas. Em 1865, ele casa com a irmã dela, Cândida Augusta Lacerda, com a qual teve mais 5 filhos. E viveu com essa companheira amorosa até o ano de 1900, quando desencarnou. Desde 1818, José Bonifácio se trata como a homeopatia. E por causa disso, ele não era bem visto, mas ele sentiu os benefícios da homeopatia e começou a preparar o terreno para que a homeopatia chegasse em nosso país. Em 1840, vem para o Brasil Bento Mourier. Ele vem da França, é um médico fabuloso, é um médium, é homeopata. Vem também de Portugal, João Vicente Martins, com a mesma envergadura de evolução. E os 2 aqui dão-se as mãos e começam a atender a população de forma gratuita, utilizando a caridade, utilizando a homeopatia. Eles trazem para cá também as irmãs de caridades e os vicentinos. Hahnemann, o criador da homeopatia, ele aplicava passes, ele era um médico aos seus pacientes. E depois mesmo de desencarnado, esses 2 amigos, eles continuam a enviar as receitas através da mediunidade. Bezerra tratou-se com homeopatia. Ele tinha uma doença chamada anasarca, um tipo de reumatismo. E ele também cuidava dos seus doentes com os recursos homeopáticos. Em 1873, forma-se um grupo de espíritas com o nome de Confúcio. E nesse grupo inicia-se o tratamento de saúde gratuito, mas isso começou a causar problemas na sociedade, porque era um ramo novo que estava desviando os pacientes da medicina tradicional. Mas os resultados eram positivos, eram sensacionais. O lema desse grupo era: sem caridade não há salvação. Sem caridade não há o verdadeiro espírita em ação. Então, esse grupo também não durou muito tempo, mas ele deixou ensinamentos inestimáveis para a nossa comunidade. E foi esse grupo que trouxe as obras traduzidas de Allan Kardec para o Brasil. E veio também desse grupo, através desse grupo, a revelação do nome do guia do Espiritismo no Brasil, Anjo Ismael, que depois, mais tarde, Bezerra perdeu a esposa, ficou triste, desorientado. Ele volta a estudar a Bíblia. Aquilo que já tinha aprendido vai sendo aos poucos recordado. Era o preparo para que ele pudesse adentrar o Espiritismo de alma leve e límpida, porque ele já trazia esses conhecimentos enraizados. Ele tinha já uma grande bagagem de religiosidade. Em 1875, o doutor Joaquim Carlos Travassos traduziu o Livro dos Espíritos para o português e deu para Bezerra. Mas como ele estava estudando o livro sagrado, ele não queria ler uma outra filosofia. Dizia ele: eu não vou misturar as coisas, porque os 2 entabulavam longos diálogos sobre essa nova filosofia. Mas um dia, com o livro nas mãos, tomou o bonde que era puxado a burros e veio para o seu lar. E durante todo o percurso ele disse: não hei de ir para o inferno por ler isso. E passou a viagem lendo o Livro dos Espíritos, mas não encontrou nada de novo para o seu espírito. No entanto, tudo aquilo era novo
Para mim, parecia que eu já tinha lido, ouvido tudo o que se achava contido no Livro dos Espíritos. Preocupei-me com esse fato maravilhoso. Parece que eu já era espírito inconsciente, já era espírita, como se dizem, de nascença. Ele começou, então, a partir dos estudos espíritas, a observar os seus pacientes no consultório com outro olhar, com um olhar mais amoroso, com um olhar mais fraterno e bondoso. Ele olhava o paciente de forma integral, principalmente os obsidiados, e ele pensava, por que será que esses que parecem loucos chegam até mim buscando algo, qualquer coisa, ou um pouco que eu possa dar? No Rio de Janeiro, no ano de 1884, começou a fundação da Federação Espírita Brasileira, e é o início do espiritismo no Brasil. Ele já estava se espalhando pela Europa. Então, havia muitos grupos de estudos espíritas, alguns estudavam a parte filosófica, outros estudavam a parte religiosa, outros preferiam a parte científica. E era preciso que houvesse uma organização que pudesse trazer a todos uma só orientação. E então reúne os seus companheiros e, com a proteção do alto, ele funda a FEB, a Federação Espírita Brasileira. E depois, mais tarde, no ano de 1950 a 1900, ele assumiu a presidência da federação. A sua filhinha, aquela que estava febril, agora com 18 anos ela desencarna, e também um de seus filhos, que estava em São Paulo estudando direito, também desencarnou de repente. E nessa época, ele já era um famoso escritor. Ele escrevia para diversos jornais, para jornais famosos do nosso Brasil, O País. Escrevia também num jornal da Federação, O Reformador. Ele era um historiador, um orador excelente, um mestre iluminado. Abraçava todos aqueles que estavam ao seu lado. 16 de agosto de 1866, diante de uma assembleia em torno de 2.000 pessoas, na sala da velha guarda, o povo ouvia em silêncio atônico as palavras de ouro de ensinamento do político, do médico, do cidadão, do católico, que proclamava aos quatro ventos a sua adesão ao Espiritismo, e aconselhava as pessoas que não fosse muito afoita em procurar conhecer com tranquilidade os postulados da doutrina espírita, que primeiro deveriam se adaptar aos seus princípios, vivê-los com dignidade, para depois declararem-se espíritas. Um dia, ele descia as escadas da federação e um homem pediu auxílio, mas ele não tinha nada nos bolsos para dar. Então, perguntou o homem se ele tinha fé em Maria de Nazaré, na Mãe Santíssima, e o homem disse que sim. Ele chamou o Senhor para mais perto de si, aconchegou-o junto ao seu peito e deu-lhes um abraço caloroso, sentindo a sua aflição, sentindo as batidas do seu coração. E depois daquele abraço reconfortante, ele pediu que ele voltasse para a sua casa e que abraçasse a sua esposa, os seus filhos e que tivesse fé, que fizesse aquela prece de coração, porque todos nós estamos sob a proteção de Deus. Dias depois,
Ele vem descendo novamente as escadas da federação, porque a federação ficava num prédio da farmácia Cordeiro, no Rio, era no 2º andar. E aí ele encontra novamente aquele homem sorridente, de braços abertos para lhe abraçar. Ele olhou com muito carinho, com muita ternura, que aqueles seus olhos transmitiam o amor e a sua doçura que estava na alma. E ele vem dizer: Doutor Bezerra, eu venho te agradecer. Eu fiz direitinho como o senhor me pediu. No outro dia, eu bati numa porta, um senhor abriu, me ofereceu um emprego e hoje eu estou trabalhando, ganhando sustento para a minha família. Eu vim lhe agradecer o abraço, porque todos nós dormimos muito bem naquela noite, embora sentindo muito cansaço. Chegou também uma ocasião em que uma senhora desesperada vem ao encontro de Bezerra pedindo auxílio, porque um de seus filhinhos havia desencarnado e ela não tinha dinheiro para fazer o enterro. Então, ele revira os seus papéis, olha daqui, olha dali, e não encontra nada. E enquanto ele procurava, parece que ele ia fazendo uma prece a Deus para encontrar uma solução àquele coração aflito de mãe desesperada. De repente, seus olhos pousam no seu anel, o seu anel de esmeralda, um anel verde de formatura. E ele, então, passou a mão no anel, entregou à senhora e disse que ela vendesse, que fizesse o enterro do seu filhinho. Ela não queria aceitar, mas ele insistiu para que ela o levasse. Enquanto ele contemplava aquela mãe em prantos, passava na sua memória quanta luta, quanta canseira. Sentia a satisfação de poder empregar na ação mais humanitária que Deus lhe oferecia naquele dia. Como grande orador, ele aconselhava que deveríamos ter grande cuidado ao falar sobre a doutrina espírita. Cuidar com as palavras, com os vocabulários, com as palavras científicas, que Jesus, ele pregava de forma simples e humilde, atingindo a todos os corações. Até Dom Pedro II, naquela época, ouvia palestras espíritas. E concluindo, a missão de Bezerra de Menezes, além de ser o médico dos pobres, daquelas almas sofredoras, carentes de pão da alma, ele tinha a missão de unificar o espiritismo no Brasil. Era essa missão que ele recebera do anjo Ismael antes de reencarnar. E dessa forma, na sua intuição, o espiritismo iria vingar. E ele continua as suas mensagens, e até hoje nos convidando a todos a nos unirmos em coração, porque Jesus disse: os meus discípulos se conhecerão por muitos se amarem. No começo do século XX, em janeiro de 1900, ele teve um AVC. Bezerra, o gigante da caridade, agora se encontra deitado, sem poder se mexer, sem poder falar. Ao lado da sua cama, coloca-se uma cadeira. E ali ele recebe visitas o dia inteiro. Ali levantava uma roupa de seda para sentar um maltrapilho. Aqueles que podiam, deixavam embaixo do seu travesseiro um
pouco de dinheiro. Cada um que ali sentava, ele sentia a compaixão, sentia suas dores e suas aflições e procurava transmitir a todos através daquele amoroso olhar um passe espiritual para que as suas dores pudessem se aliviar. Então, durante 3 meses, era só o seu olhar que falava. E 11 de abril de 1900, Bezerra desencarnou. Então, Quintino Bocaiúva, juntamente com outros companheiros, organizava concertos para angariar recursos financeiros para amparar a família de Bezerra de Menezes na parte material. E 11 de abril de 1950, aconteceu uma reunião no plano espiritual, onde a Mãe Santíssima, através de Celina, convida Bezerra para habitar outras esferas iluminadas. E ele pede a Celina que levasse o recado a Maria de Nazaré, que se fosse permitido, ele queria permanecer nesse torrão em pé, para enxugar as lágrimas, acalentar os corações sofridos. Era esse o seu último pedido. E então Celina volta com a solicitação atendida. Nós somos imensamente gratas a esse Espírito iluminado, porque hoje nós sabemos que Ele está ao nosso lado, também ouvindo as nossas aflições, trazendo mensagens belíssimas de conforto, de esperança aos nossos corações. Ele é o mentor da nossa casa. E nós estamos hoje com o nosso coração em festa, agradecendo imensamente. É só isso que nos resta, dizer a Bezerra de Menezes, o nosso muito obrigado por tanta luz, por tanta proteção. E rogamos a Deus que continue amparando-o para que ele tenha condições de enxugar as lágrimas de outras nações, em outros mundos habitados, onde houver dor ou algum irmão desesperados. Neste banquete espiritual, sentimos que todos são imensamente abraçados e deixamos a todos o nosso carinho, a nossa gratidão. Amém, queridos irmãos. Amem muito para serem amados. É esse a todos vocês o meu pequeno recado. Muito obrigado. Muita luz, muita paz. Assim seja.